paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadália e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade é matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos, com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas e os Dons, escolhendo um número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo ou deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Igrejas e os Dons, e diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das de 40 ofertas apresentadas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa de 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados, ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus
Eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro, divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo através das redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeiras, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, o número de 1 a 14. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas e os Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, curtir, compartilhar, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio. E hoje eu falarei primeiro o rebanho de número par, mas logo após eu falarei o ímpar. Rebanhos escolhidos de número 10 e o número 5, 10 e o número 5.
Eclesiastes com 12 capítulos, Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, para o rebanho dos escolhidos de número 10. Eclesiastes, capítulo 6, para os escolhidos de número 5. Vamos à oração. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do seu ministério, dessa tua igreja virtual, @igreja dos dons. E todas essas vidas que estão junto conosco vejam a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eclesiastes, capítulo 5, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, nosso Senhor, para a sua presença, aonde você estiver. Eclesiastes, capítulo 5, vários conselhos práticos. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor Deus. Inclina-te mais ao ouvido que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra. Palavra alguma diante do Senhor Deus. O Senhor Deus está nos céus e tu está na terra. Pelo que sejam poucas tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos. A voz do tolo vem da multidão das palavras. Quando ao Senhor Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria o Senhor Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Na multidão dos sonhos há vaidade. Assim também há muitas palavras, portanto teme ao Senhor Deus. Rebanho dos escolhidos de número 8 e número 7. Rebanho dos escolhidos de número 8 e número 7. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 3. Joel, capítulo 3, para os escolhidos de número 8 e também para os escolhidos de número 7. 8 e número 7. O capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Os juízos sobre as nações, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino em troca de uma meretriz. Venderam uma menina por vinho para beberem.
Ora, que tem de vós comigo Tiro e Sidom, e todos os termos da Filista? Caso quereis vingar-vos de mim, se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Levaste a minha prata e meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas colocaste nos vossos templos. Vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém, os filhos dos gregos, para os levar para longe da terra onde nasceram. Vede, eu os tirarei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vingança deles sobre a vossa cabeça. Rebanho dos escolhidos de número 14, e rebanho dos escolhidos de número 1, 14 e número 1. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Capítulo 11. Zacarias, capítulo 11, para o rebanho dos escolhidos de número 14, e Zacarias, capítulo 12, para os escolhidos de número 1. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Zacarias, capítulo 11. O capítulo 11 do livro de Zacarias contém 17 versículos. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalho de Baçã, porque o bosque forte foi derrubado. Ouvi o uivo dos pastores. A sua glória é destruída. Ouvi o bramido dos leões, foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, o meu Senhor Deus. Apacenta as ovelhas destinadas à matança, cujos compradores as matam. E não se tem por culpados. Aqueles que a vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me enriqueci. Os seus próprios pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas entregarei cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Eu apacentei as ovelhas destinadas à matança, as pobres ovelhas do rebanho. Então tomei para mim 2 varas, e uma chamei graça, e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. Vamos aos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 6 e rebanho de número 9. Rebanho dos escolhidos de número 6 e número 9. O livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 30. Ezequiel, capítulo 30, para o rebanho dos escolhidos de número 6, e capítulo 31, para os escolhidos de número 9. Vamos ao capítulo 30 do livro de Ezequiel, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo,
mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O capítulo 30 do livro de Ezequiel contém 26 versículos. Lamentação contra o Egito. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: gemei aquele dia, pois está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia de nuvens, o tempo da destruição dos gentios, uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia. Quando caíres os trespassados no Egito, e a sua riqueza será levada, os seus fundamentos se quebrarão. Etiópia e Put, Lud e todo o povo da Arábia. Cube e os filhos da terra da aliança, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, e falhará o seu soberbo poder, desde Migdol até Sevene, cairão a espada. Diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. Rebanho dos escolhidos de número 2 e dos escolhidos de número 13. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número, o número de 1 a 14. Assim, todos os dias de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo que serão sorteados para dar total liberdade para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. Ageu com 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para o rebanho dos escolhidos de número 2. E também Ageu, capítulo 2, para os escolhidos de número 13. Vamos à oração. A oração é a oração 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. A glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Dize-lhes que há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória. E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e com o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro de um pouco abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Rebanho dos escolhidos de número 4 e número 11, 4 e número 11. E o livro é o livro de Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo.
O capítulo 1 do livro de Obadias contém 21 versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações o mensageiro dizendo: Levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou assaltante de noite, como está destruído, não furtariam somente o que lhe bastasse? Se a ti viessem os que colhem uvas, não deixariam alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão debaixo de ti porão uma armadilha, não há em Edom entendimento. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 12, e os escolhidos de número 3, 12 e número 3. E o livro é o livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 19, 1 Crônicas, capítulo 19, para o rebanho dos escolhidos de número 12, e capítulo 20 para os escolhidos de número 3. Vamos à oração. E a oração é a oração 8. 1 Crônicas, capítulo 19. Vamos à oração. É o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Crônicas, capítulo 19, que contém 19 versículos. A batalha contra os amonitas. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon. Seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, a Anum para o consolarem, disseram os líderes dos filhos de Amon a Anum: pensa que Davi está honrando teu pai ao enviar-te consoladores? Não vieram os servos dele a ti para observar, para confundir, para espiar a terra? Por isso Anum prendeu os servos de Davi, raspou-lhes a barba, cortou-lhes as roupas pelo meio até o alto das coxas e os mandou embora. Quando alguns foram e avisaram Davi acerca destes homens, ele mandou mensageiros ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse o rei: deixar-vos ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba? Então voltai, vendo os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi. Anum e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, de Aram, Maaca e de Zobá. Alugaram para si 32.000 carros, e o rei Maaca com sua tropa, que vieram e se acamparam em Medeba, enquanto os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra.
Vamos ao livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, que contém 18 versículos. Pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que fazei e continuareis a fazer o que vos mandamos. Ora, o Senhor se encaminhe o vosso coração ao amor do Senhor Deus e à constância de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, já em nome do Senhor Jesus o Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição, segundo a tradição que de nós recebeu. Vamos ao livro. O livro é o livro de Levítico, com 27 capítulos. Mas antes de eu sortear o capítulo do livro de Levítico, eu irei sortear agora uma das nossas mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada, em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e do entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos. No mínimo de 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nosso canal. Vamos à oferta. E a oferta é a oferta 48. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Muita atenção. É possível em um hospital os médicos, os enfermeiros ou ambos estarem com doenças contagiosas e ainda assim cuidarem dos pacientes sem antes estarem curados para que as doenças não passem um para os outros? Assim também é com os segmentos de fé em igrejas, quando todo aquele que possui título de lideranças ou trabalho nos ministérios do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, com cargos e títulos espirituais e se dizem serem perfeitos ou pecadores? Por esse e outros motivos que na Bíblia Sagrada está escrito que eles têm de estar imperfeitos. Têm de estar perfeitos. E você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 9 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu vou para mais uma de nossas ofertas, e a oferta é a oferta 5. Em nossa quinta oferta, nós estamos afirmando que as nossas 12 igrejas virtuais estão entre as maiores do mundo e são as mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia. E também mais eficientes do que as igrejas dos primeiros apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, que eram feitas por cartas, as comunicações entre elas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação está errada, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Vamos ao capítulo do livro de Levítico.
capítulo 27. Levítico, capítulo 27, é o nosso 9º livro de hoje. Vamos à oração. E a oração é a oração 5. Levítico, capítulo 27, com a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Levítico capítulo 27. Que contém 34 versículos, resgatando o que é do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, quando alguém fizer um voto de dar ao Senhor o valor estimativo de uma pessoa, se a tua avaliação for de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se, porém, for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Se a idade for de 60 anos para cima, a tua avaliação de um homem será 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Malaquias, com 4 capítulos. Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo de número 3. Malaquias, capítulo 3. É o nosso 10º livro de hoje. O capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos. O dia do juízo. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras. Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu me chegarei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor, não mudo por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não nos guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E o livro é o livro de Mateus, com 28 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 14 livros e capítulos da Bíblia Sagrada, que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. Mateus, capítulo, com 28 capítulos. Capítulo 12. Mateus, capítulo 12. É o nosso 11º livro de hoje. Vamos à oração. Lembrando que no final da live eu sorteio 14 livros. Peço que vocês mentalizem e escolham o número de 1 a 14 para que o Espírito Santo possa falar ao coração de todos vocês. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam todos muito bem-vindos. E a oração é a oração de número 14. Seja muito bem-vinda, Dona Neide. Escolha o seu número, mentalize o número de 1 a 14, para que no final da live, quando eu fizer o sorteio, você receba um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus que possa falar ao seu coração no dia de hoje. Mateus, capítulo 12. Eu fui falar que nem peguei a oração. Vamos à oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa, esse veículo e toda miséria, de toda depressão e de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mateus capítulo 12, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Mateus capítulo 12. O Senhor Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo passou o Senhor Jesus pelos campos de cereal. Em dia de sábado, seus discípulos estavam com fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isso, disseram: "E olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado." Ele, porém, lhe disse: "Não lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com eles estavam, como entrou na casa do Senhor Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era permitido comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não leste na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Se, porém, vós soubesses o que significa misericórdia, quero, não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos ao próximo livro. E o livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Glória e aleluia, louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Mais honra e mais glória serão dadas a ti somente. Sofonias, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. É o nosso 12º livro de hoje. Sofonias, capítulo 3, que contém 20 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Sofonias, capítulo 3, que contém 20 versículos. A futura Jerusalém, ainda da rebelde manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus.
Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, e ele não comete iniquidade. Todas as manhãs traz sua justiça à luz, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas fortalezas estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Vamos ao 13º livro de hoje. É o livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos. Primeira Timóteo. Vamos ao capítulo do livro de 1 Timóteo. O capítulo é o capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, é o nosso 13º livro de hoje, para a meditação de todos vocês. E ele vem acompanhado de uma oração. E vamos à oração. Todas as nossas orações são numeradas. E a oração é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Jesus, o Cristo, que através dessa ministração da sua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra e de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E cheguem a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Timóteo, capítulo 2, que contém 15 versículos. Os deveres das mulheres santas. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir ao Senhor Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia será salva dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Vamos ao 14º livro de hoje. E o livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, é o nosso 14º livro de hoje, o último livro de hoje da igreja, @ Igrejas e os Dons. Vamos, mas antes de eu ministrar o capítulo 19 do livro de Êxodo, eu vou sortear mais uma de nossas ofertas. A oferta é a oferta 14. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 14. Em nossa 14ª oferta, nós estamos lembrando que há apenas 3 seres na Bíblia Sagrada que podem nos titular com algo que nós devemos adotar os títulos que eles nos deram, para nós nos apresentarmos ou para sermos identificados como os filhos do Senhor Deus. E esses 3 seres são o Senhor Deus, o Senhor Jesus o Cristo e o Espírito.
E também há uma quarta classe de seres que são os apóstolos do Senhor Jesus, que criaram títulos para os cargos dos trabalhadores nas obras do Senhor Jesus. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a nossa afirmação está errada. E você vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Vamos a mais uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 31. E a oferta de 31, nós das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando com base na Bíblia Sagrada que nos templos, igrejas feitas de paredes construídas pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que eles receberam do Senhor Jesus o Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 alimentos, ou que não é necessário ter eles. E você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Vamos a mais uma. Enquanto eu vou lendo as ofertas, vocês vão mentalizando, escolhendo o número de 1 a 14, que no final eu vou sortear um número que dará um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, que dará total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Então você mentaliza o número de 1 a 14 e peça ao Espírito Santo do Senhor Deus que fale ao seu coração através desse número. E a oferta é a oferta 38. Nós temos um comprometimento com a verdade e sempre fazemos tudo com base nas escrituras da Bíblia Sagrada, como o Senhor Jesus o Cristo falou em João 7:38 e Apocalipse 22:18-19. E se você ou quem você trouxer até nós das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais, que provar que a administração das nossas igrejas virtuais e também os sorteios das nossas atividades não são ministérios, igrejas do Senhor Jesus ou Cristo com base na Bíblia Sagrada. Ou nos mostrar com base na Bíblia Sagrada que a sua fonte de fé não está com uma das 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e anular todos os livros que são a base das igrejas, e dos sorteios vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Vamos para a ministração do capítulo 19 do livro de Êxodo. Enquanto isso, vocês vão mentalizando que logo após a ministração do capítulo 19 do livro de Êxodo, eu vou fazer o sorteio. Êxodo capítulo 19, que contém 25 versículos. No Monte Sinai, no 3º mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai Israel e se acampou ali no deserto em frente do monte. Subiu Moisés ao Senhor Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, visto que fiz ao egípcio, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e lhes expôs todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Vamos ao sorteio. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham
um número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que serão sorteados serão para dar total liberdade. O Espírito Santo do Senhor Deus falará ao coração de todos vocês através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada. Mentalizem e escolham um número de 1 a 14. Você que mentalizou de 1 a 14, você mentalizou o número 8. A palavra para você hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Você que mentalizou de 1 a 14, mentalizou o 14. A mensagem para você hoje está no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 11. Você que mentalizou de 1 a 14, escolheu o número 9. A mensagem para você está no livro de Ezequiel, capítulo 30. Você que mentalizou, escolheu o número 5. A mensagem para você está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Obadias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no capítulo 27 do livro de Levítico. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Mateus, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 2. O número 2. A mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 19. Eu vou ler para vocês as revelações dessas ofertas que eu acabei de sortear. Essas ofertas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, você agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar é para você ter material de trabalho para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também para você lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 8, Eclesiastes capítulo 15, o 14, Joel 3, o 11, Zacarias 11, o 9, Ezequiel 30, o 5, Ageu 2, o 1, Obadias capítulo 1, o 4, 1 Crônicas 19, o 12, 2 Tessalonicenses capítulo 3, o 7, Levítico 27, o 3, Malaquias 3, o 6, Mateus 12, o 13, Sofonias 3, o 10, 2 Timóteo 2, o 2, Êxodo 19. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @igreja, AIG 1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @igrejas benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do versículo 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus.
diretamente para você e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser limpo, edificado, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários, desde início e fim de todas as nossas lives, estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no número da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado, seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar e tem secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus como está. Como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, África do Sul, Dinamarca, México, da Inglaterra, também do Canadá, da Itália, da Espanha, da França, Paraguai, Alemanha, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, que acompanham de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.